graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos, irmãs, seguidores, os inscritos, os que estão compartilhando essa mensagem, aos que estão fazendo parte desse ministério, desse projeto, confrontando os pecados, porque esse é o caminho que nós temos que seguir de encontro com o pecado, removendo ele do nosso caminho, da nossa vida, do nosso ser, do nosso pensamento, do nosso coração, para que nós possamos ter o caminho livre para a salvação. Porque com o pecado, meus amados irmãos, vai ser impossível chegar ao reino dos céus. E hoje, meus amados irmãos, a mensagem que eu tenho para falar para vocês, ela é uma mensagem de amor de Cristo por nós. E o que Ele está fazendo, o que Ele veio fazer, e o que nós devemos de fazer para ser salvo, para estar com Ele. Tanto aqui na terra como lá no céu. Está escrito no livro de João, no capítulo 6 em diante, a partir do verso 35. Esse é uma palavra, uma mensagem que eu vou trazer para vocês de amor a Cristo por nós. E tudo ele está declarando aqui, irmãos, nesse capítulo, o que nós devemos de fazer, como devemos de andar, o que devemos de praticar para que nós possamos estar junto com Jesus. Ele está lá no céu, mas ele sabe tudo porque tem o Espírito Santo e os anjos conosco. Entenderam? E é por meio dos anjos que ele opera as maravilhas na nossa vida. Quando nós se convertemos dos maus caminhos e se entregamos a ele e começamos a fazer aquilo que ele determinou para nós fazer. Aqui no livro de Mateus, irmãos, o livro de Mateus é um despertar, é uma orientação, é um ensinamento e é condenação também para aqueles que cometem o pecado. A justiça de Deus, ela está junto com o amor, com a graça. Quando a graça ela é ignorada, a justiça de Deus entra em ação. E é isso que vocês precisam entender, de saber, compreender e praticar. Porque o apóstolo Tiago falou muito a respeito de obras sem fé e fé sem obras. Isso aí esclarece tudo verdadeiramente como nós estamos, o que nós estamos fazendo. E como devemos fazer, o que fazer e como fazer. Vamos ver aqui no livro de João, no capítulo 6, do verso 35 em diante. Ele diz aqui, irmãos, e Jesus lhe disse, eu sou o pão, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Promessa. Se ele é o alimento da nossa vida, da nossa alma, para a nossa salvação, que ele se considera como o pão da vida, é um alimento espiritual, e ele está afirmando, eu sou o pão o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede, porque ele é eterno. Ele é o pão da vida e é a fonte de água viva. É o que ele está declarando aqui. Mas já vos disse que também vos me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma, lançarei fora. Promessa do Senhor Jesus. Aquele que o Pai aprovar as obras e mandar para Jesus, Jesus jamais lançarei fora. Vejam bem, irmãos, que mensagem que está falando aqui hoje. Amor,
E ele está falando aqui 4 vezes nesse capítulo: jamais lançarei fora. Será que isso é mentira de Jesus? Será que é enganação? E isso é só para aqueles que se convertem do seu nosso caminho, abandonam o mundo e vêm a vida para Jesus. Começa a viver num processo de santificação para que chegue até Jesus, os anjos e o Espírito Santo. Porque nós temos o Espírito Santo que está para habitar naqueles que são verdadeiramente santos. E tem os anjos que estão conosco, nos orientando, ensinando e protegendo. Quando um cristão faz coisa errada, consciente, os anjos se afastam dele e deixam ele se consertar sozinho, porque ele cometeu erro. Aí quem entra em ação? O espírito do diabo, que ele entra nas pessoas e começa a jogar para mais longe de Jesus. Se ele não fizer uma correção da vida dele, se arrepender daquilo que fez e se voltar para Jesus, vai ser difícil ele ter salvação. Por isso, Jesus veio e está presente. Vocês estão entendendo? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Está vendo que ele confirma aqui? Aquele que meu Pai enviar a mim, jamais lançarei fora. Daí ele fala aqui, ó, e eu não vim fazer a minha própria vontade, vim fazer a vontade do Pai. Então, que o Pai determinou, ele vai acontecer. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. 2 vezes eu já falei aqui que ele diz que vai ressuscitar no último dia aqueles que não se perder. Olha aqui no verso 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que meu Pai que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Precisa mais ainda, irmãos? O que está faltando para você se desligar do mundo e entrar no processo de santificação? O que está faltando? Interesse, vontade? Acha que o pecado está melhor do que a vida espiritual, que a salvação? Então continue. Jesus não vai te obrigar a você mudar. Ele está te dando a oportunidade, ele veio para salvar. Agora, se você não quer salvação, ele também não vai te obrigar a você mudar. O dia vai falar, o dia do julgamento, do juízo, vai ser contado isso. Aí vai ser esclarecido tudo. Aí vai vir o resultado de tudo. Preste bem atenção no verso 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. De novo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Eu ressuscitarei no último dia. Aqui no verso 44, irmão, mais uma vez. Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Vem a mim todos. Ele não está falando separadamente.
classe, raça, nação, línguas. Ele não está falando disso, ele fala todos. Ele não está falando se você é católico, se você é muçulmano, se você é um bandista, se você é um feiticeiro. Ele fala todos. Precisa de mais coisa, mais orientação do que esta. Ensinamento, despertar para a vida eterna. Quem é Jesus para você? Um mero profeta? Um mero salvador? Ou um galho que está estendido na beira da areia movediça? Que vai te socorrer na hora que você estiver afundando na areia movediça? É só isso, na hora que você está em socorro, está em sofrimento, aí você vai lembrar de Jesus. Não adianta daí, irmãos, porque ele vai esperar que você decida a tua vida. Se você quer ele mesmo de verdade, então mude. Seja transformado, saia do mundo e viva para Cristo. Aí ele vai cuidar de você. Mas enquanto nós não decidir verdadeiramente, sinceramente, fielmente, que nós queremos mudar e queremos a nossa salvação e mudar a nossa vida, sair do mundo do pecado e viver uma vida de santidade, aí ele não vai poder fazer nada, irmãos, porque você ainda não está firme, você não decidiu, você não está apto para receber a promessa do Senhor. Primeiro você tem que estar decidido, determinado e já entrar em ação. Se arrepender dos teus pecados, pedir perdão e se converter, começar a abandonar tudo as coisas que estava fazendo no mundo. Mudismo, tudo que o mundo está fazendo provar. Aí você vai começar a entrar no processo de santificação, aí Jesus vai começar a liberar as promessas dele que está em oculto. Esse é o que ele está falando aqui nessa mensagem, irmão. Está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai aprendeu, vem a mim. O que aprendeu do Pai, de Deus? Que só Jesus pode salvar você, nem Deus vai te salvar, o próprio Jesus. Deus já enviou o Filho para isso. Então ele fala, meu filho está lá, vai e segue ele. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Quem que está falando? Dele próprio. Porque ele é o Filho de Deus. Ele é o verbo de Deus. Ele estava na boca. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Quando Deus falou, haja luz, houve luz, Jesus estava lá. Quando falou, haja firmamento, houve o firmamento, porque Jesus é ele. Quando Deus falou, haja separação das águas, Jesus está lá. Quando Deus falou, haja firmamento, houve firmamento. Haja peixe no mar, nas águas, segundo a sua espécie, Jesus também está lá. Haja erva sobre a terra, sobre o campo, segundo a sua espécie, que dê semente sobre a sua semente. Jesus também está lá. Quando Deus falou lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, Jesus também está lá. Quando Deus falou lá no verso 28, e Deus nos abençoou e disse, multiplicai, frutificai, enchei a terra, e dominai e sujeitai. Jesus está lá. Quando Deus
falou para Noé construir a arca, Jesus estava lá. Quando Deus determinou para exterminar Sodoma e Gomorra, Jesus também estava presente. Quando Deus mandou Moisés ir lá no Egito e tirar o povo de lá, Jesus estava lá. Ele era a nuvem que protegia o povo no deserto e ele era a rocha que levava água para o povo. E hoje, ele é um ser que foi manifesto para uma missão importante, para reinar eternamente. Então, ignorando isso aí, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quem crê nele tem a vida eterna. Mas esse crer não é, eu creio em Jesus, meu Jesus, meu... Não é assim, não é só da boca para fora. Tem que ter obras, tem que estar praticando a palavra e tem que estar e mudar, sair do mundo e viver em santificação. Aí você vai crer em Jesus. Porque crer, qualquer um crê, da boca para fora. Falar, fala. Mas viver e crer, mostrar a obra de crer, não. Sei, irmão, não existe. Eu quase estou chegando lá. Porque eu estou buscando o máximo que posso. E a minha vida para Jesus é isso que vai seguir em frente aqui, ó. Eu como a carne e bebo o sangue do Senhor Jesus todos os dias. Porque eu vivo nele e ele vive em mim. Porque o que eu estou falando aqui não foi vontade minha. Eu estava procurando, perguntando hoje, desde ontem de madrugada, qual é a mensagem que o Senhor queria que eu pregasse hoje. Ele falou, pare de cobrar os pastores agora, deixa eles lá decidir o que vão fazer. Ele já conhece agora. Agora eu quero você falar de mim. Leva o meu nome, a minha palavra a esse povo incrédulo. Por isso ele está falando, aquele que crê em mim. Entendendo? Por esta razão. Entenderam? Está escrito nos profetas e serão todos ensinados. Viu bem? Ouviu, portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que é de Deus, e este tem visto o Pai. Na verdade, eu vou dizer que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Jesus é o pão da vida, que quem come a carne deve viver por ele. Está vendo aqui, ó? E morreram. No 54. Olha a diferença aqui, irmãos. Veja o 53. Aliás, o 47. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, vossos pais comeram o pão o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Você vira a diferença? O maná com o pão. Então não tinha, no tempo não tinha pão. Era maná.
codornizes, outras coisas. Mas o pão que Jesus veio agora é esse aqui. Então ele diz aqui, ó. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Eu darei, ele não falou, já te dei, ele vai dizer, eu te darei. Aquele que se desprender do mundo, do pecado, vai receber esse pão da vida. Então você vê que ele não está falando, eu dei, eu sou. Ele falou, eu sou o pão. Aquele que crê. Entenderam? E aquele que eu der o pão. Olha no 53. Na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Ele está falando aqui, quem vai vestir calça larga, calça estreita, vai beber, fumar, se prostituir, vai ficar mentindo, enganando o povo, seguindo o curso desse mundo. Não, ele está falando aqui. Vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Olha de novo aqui, irmão. Aquele que, 54, quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Cinco vezes eu ressuscitarei. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos, a grandeza de Jesus na nossa vida? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. 57 de novo. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por ele, pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná no deserto e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre.
Quem comer, agora quem não come, irmão, já era. Vai permanecer no inferno. Tormento, não é vida, é tormento eterno. Agora vamos aqui, irmãos. Essa mensagem aqui é tremenda, irmãos. Por que Jesus está falando que aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, esse vive por mim? Olha o que ele está falando aqui em João 14:1. Em diante. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Mas vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar o lugar, virei outra vez e levarei vós para ficar comigo, para que aonde eu estiver, que vós estejais também. Outra promessa. Você veja, irmãos, a grandeza de Jesus na nossa vida, o que ele está fazendo, o que ele quer fazer, o que ele está pronto, está esperando que nós se decida a viver uma vida em santificação para estar com ele, aqui na terra e lá no céu. Tem alguma coisa de mais especial do que isso? Melhor do que isso? Tem algo mais poderoso, mais eficiente do que isso? Estar com Jesus? Será que o pecado vale a pena? O pecado compensa? O desejo da carne, o seu deleite é melhor do que isso? Isso aí é temporário, irmãos. Isso é temporário. A hora que você morrer, acaba tudo. Vaidade, ganância, egoísmo. Tudo isso vai acabar com você, vai para o cemitério com você. Mas a vida eterna, irmão, quem tiver com Jesus, salvação, que estiver comendo pão e bebendo, tá, no sangue de seu Jesus, a carne e o sangue, esse não vai passar por situações da morte. Vai passar da morte para a vida. Por isso ele diz aqui no verso 6, 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está avisando, olha, quer o reino dos céus? Então se chegue a mim. Faça o que eu te ordenei fazer, faça o que eu estou te mandando fazer. Eu te deixei escrito, está de cima. Eu estou enviando meu servo para você cuidar, para ensinar vocês. Mas se você não quiser abrir teu coração, abrir teus olhos, não vai ter como você ficar e andar comigo. Não posso fazer nada por você. É isso que ele está falando. Entenderam, meus amados irmãos? Não tem como você fugir dessa. Não tem. Ou você se santifica e é do reino dos céus, ou você permanece no pecado e vai ter o tormento eterno. Aí quem vai te julgar não vai ser Jesus. Não vai ser a graça. Não vai ser a justiça de Deus. Porque você ouviu a palavra, ignorou, rejeitou e fez pouco caso dela. Mateus 10:32. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Tem mais alguma coisa para você entender? O que você quer mais para entender, para entrar na tua cabeça e você começar a mudar a tua vida? Se converter para os nossos caminhos e começar a viver uma vida em santidade? Ou você prefere o tormento eterno? Então viva o jeito que você quer,
Faça o que você deseja na tua cabeça, que você logo vai chegar lá. Não vai nem esperar o juízo eterno. Já vai direto. Isso é bíblico. Lança no lago de fogo. Entenderam? Então fica com você essa mensagem. Porque amanhã tem mais. Então um dos seus apóstolos estavam lá quando Jesus falou isso. Ele pegou e falou para Jesus, disse ele, Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Olha a estupidez, a ignorância do cara. Tudo que Jesus tinha feito debaixo do nariz dele, diante dos olhos, e ele ainda não acreditava em Jesus. Por isso Jesus falou lá no 9, estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Olha que lapada que Jesus deu um dos apóstolos do discípulo, o Felipe. E quem era Felipe? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então fica com vocês, irmãos, se vocês querem entender mais, leia o livro de João, capítulo 6, do capítulo 35 em diante, você desde do início até o fim, vai, melhor ainda, você vai aprender mais. Depois vai para o verso 14, vai ver o que vai acontecer aqui. Olha aqui no verso 21, ele fala, aqui no verso 13 fala, e tudo quanto pedido em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Aí no verso 21 ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha a promessa de novo. Além disso, tem mais aí no 23. Se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quer mais ainda, irmãos? Então estude a palavra. Pega o livro de João e começa a estudar. Que você vai saber tudo que você precisa saber para você mudar. Se está a cabecinha dura, abrir teu coração para a vida eterna. Amém? Fica com vocês essa mensagem e que Deus abençoe a todos.